Pai do Senhor, igreja, glória a Deus por mais uma quarta-feira abençoada debaixo da graça do Senhor Jesus, que nós possamos estarmos com o coração aberto para servir ao Senhor Jesus e que nós possamos se alegrar na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pela tua fidelidade, Senhor, que nos sustenta, que nos levanta, que nos anima, Senhor Jesus. Então, desde já, Senhor, que não seja eu, mas que seja a tua palavra viva tocando em nossos corações, Senhor. Me usa, Senhor Jesus, para que a tua mensagem seja, Pai amado, dita a todos aqueles que precisam da tua palavra, Senhor. Então, no nome de Jesus, que eu diminua e que o Senhor cresça. E que seja, Pai amado, um culto abençoado debaixo das tuas mãos. É que eu te peço, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus por esse culto abençoado. E a palavra do Senhor Jesus Cristo diz, o tema dessa noite diz assim, o tema é: não desista. O que você tem pedido ao Senhor Jesus? Que venha a tribulação, venha as dificuldades e você já quer desistir. Gostaria de abrir aqui a palavra do Senhor em Provérbios 3, 5 a 7. E a palavra do Senhor diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você tem confiado no Senhor? Ou está aparecendo aí alguma dificuldade e você já quer desistir? A palavra do Senhor Jesus Cristo, hoje eu venho falar sobre uma passagem bem conhecida, mas é uma passagem que nos fortalece em fé, que fala sobre Ana. E eu gostaria de abrir a palavra do Senhor Jesus no livro de Samuel, 1 Samuel, de capítulo 1, né, versículo 1 ao 19. 1 Samuel 1, de 1 ao 19. Diz assim: houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Zofini e Finéias, os dois filhos de Eli. E se sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos seus filhos e a todas suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor tivesse se tornado estéril. E sua rival excessivamente a provocava, para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e ali sacerdote estava sentado numa cadeira junto empilado o templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana era estéril, e o sonho dela era ter filho. Mas eu conheço um Deus de Israel, um Deus todo-poderoso, que mudará a história de Ana. Presta atenção, a continuação. E fez um voto, o 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares a tua serva, não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da tua vida, e sobre a tua cabeça não lhe passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. 13.
Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, porque Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Apartai de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenhais, pois, as tuas servas por minha filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva a graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o teu caminho, comeu e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Glória a Deus. O que você tem pedido ao Senhor que você já tem desistido? O que você tem pedido a Deus que se passar uma tempestade, você já fala, ai, não é pra ser, não era pra ser, meu Deus, não tá acontecendo. O sonho de Ana era ser mãe, ela era estéril e ela clamava ao Senhor e ela era amargurada de coração. Mas o Senhor ouviu o clamor dela. O Senhor não se esqueceu de Ana, porque tudo que acontece não é no nosso tempo, irmãos, é no tempo do Senhor. E não adianta muitas vezes a gente ficar amargurado de coração, a gente fica com raiva, a gente fica, meu Deus, mas por quê, mas por quê, mas por quê? Mas não é sobre nós, é sobre Deus. Deus tem um tempo determinado na hora certa. O Senhor, Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Só que o cristão, ele não pode desistir. Se ele confia em Deus verdadeiramente mesmo, ele não pode desistir de tudo aquilo que o Senhor tem preparado, que o Senhor tem prometido sobre a vida dele. Então ele não pode desistir. Ser cristão é ser parecido com Cristo. É depositar a nossa fé nele e ser dependente dele. É confiar de todo o coração, irmãos. Não é, e eu não estou falando só sobre bênçãos. É sobre bênçãos, porque muitas vezes a gente só pensa que depositar e confiar no Senhor é só sobre bênção, é pedir, é pedir, é pedir. Não é sobre isso. É nós também não desistir da nossa fé cristã. É não desistir de você mesmo, de mim mesmo. Eu não desisti da minha confiança em Deus. Eu não desisti que o Senhor é o nosso Deus Pai. Eu não desisti que um dia estaremos com Ele na glória. É não desistir que Ele nos ama. Quando o cristão deposita a 100% a fé no Senhor Jesus Cristo, pode vir tempestade, pode vir o que for, guerra, o que for, a gente vence, porque o Senhor está ao nosso lado. Glória a Deus. E continuando a palavra do Senhor Jesus Cristo, ainda em 1 Samuel, mais um versículo 22. 22 em diante. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, isso porque o Senhor atentou, o Senhor atendeu ao pedido dela. Olha como Deus é maravilhoso. Não foi no tempo de Ana, foi no tempo do Senhor. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que ele apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E a fé de Ana foi fortalecida. Versículo 24. E havendo desmamado, tomou o menino juntamente com 3 bezerros e efa de farinha e odre de vinho e levou à casa do Senhor em Siló, sendo o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Porque esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito.
Por isso também o Senhor eu entregarei por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Amém? Glória a Deus. É que a palavra do Senhor ainda continua, que fala sobre o cântico de Ana, e ela glorificou ao Senhor Jesus Cristo porque o Senhor o abençoou, aquele filho. Né? Se vocês conhecem a história de Samuel, você vê que é uma história maravilhosa, mas o propósito, Deus escutou a oração de Ana. Será que o Senhor vai esquecer de você? O Senhor não esqueceu de você, o Senhor não esqueceu de nós. Mas precisamos entender que tudo é no tempo do Senhor. Mas você não pode desistir, você precisa confiar em Deus verdadeiramente. Estamos passando por tempos difíceis. Passamos por tempos difíceis. E muitas vezes a gente acha que as coisas é do nosso jeito, tem que ser do nosso jeito, mas não é assim. Tem que ser do jeito que o Senhor determinar sobre as nossas vidas. Confio no Senhor, confia. A palavra do Senhor fala que Ele nos colocará em lugar de honra. Um versículo de Isaías 40, 29 ao 31. A palavra do Senhor fala bem assim, Isaías 40, no versículo 40, no capítulo 40, no versículo 29 ao 31, diz assim, ó. Dá força ao cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. O 30. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas o que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus. Confie no Senhor de todo o teu coração. Glória a Deus. Não desista, irmãos. O Senhor está conosco, o Senhor está comigo, o Senhor está com você. Busque, primeiramente, busque se fortalecer, primeiramente. Se fortalecer a sua fé em Deus, fortalecer em confiar em Deus. Peça e espere no Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar para nós terminar e dar a bênção final. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço e te louvo, Senhor Jesus, pela tua fidelidade, pela tua graça, Senhor Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus de Israel, o Senhor que não desiste de nós. Ana clamou a ti, Senhor Jesus, e não foi no tempo dela, mas foi no tempo do Senhor, Pai. E que nós possamos mesmo também confiar nessa palavra, Senhor Jesus, e trazer para as nossas vidas também, que não é no meu tempo, que não é no nosso tempo, mas no tempo do Senhor, Pai amado. Então, que nós não possamos desistir daquilo que o Senhor tem a derramar sobre as nossas vidas, Senhor Jesus, e que nós possamos depositar a nossa fé em Cristo Jesus. Desde já nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém? Que Deus abençoe e dê uma ótima noite abençoada debaixo da graça de Deus. Deus abençoe.